Nós hoje vamos para o último sermão da série Sermão do Monte. Nós já falamos sobre as bem-aventuranças, nós já falamos sobre ser sal e luz. Domingo passado nós pregamos as 8 primeiras leis da vida e hoje nós vamos finalizar ministrando sobre mais 8 leis que Jesus estabeleceu lá no Sermão do Monte. E aí sim, findando esse momento tão espetacular que foi o Sermão do Monte. Então, se você não veio domingo passado, está salvo no YouTube, assiste lá, porque das 16 leis que Jesus ministrou no Sermão do Monte, nós aprendemos sobre 8. E hoje nós vamos fluir em mais 8. E eu preciso muito da minha mídia hoje, em nome de Jesus, amém? No mesmo espírito, focado, ligado, junto e misturado. Amém ou não amém, Jonathan? Então abre para mim aí, o tema da palavra hoje é As Leis da Vida, capítulo 2. Diga comigo, As Leis da Vida, capítulo 2. Mateus 5, 17 e 20. Mesmo versículo que eu comecei o culto da semana passada. Por quê? Para você não esquecer isso aqui, ó. Olha o que Jesus diz. Não pensem que vim abolir a lei ou aos profetas. Não vim aboli-los, mas para cumpri-los. 18. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá a lei da menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. 19. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Diga amém. Uma das maiores mentiras que é pregada nos dias de hoje é que Jesus ele não cumpre as leis de Moisés. É que Jesus veio para abolir todas as leis e agora nós estamos na graça. Pode fazer tudo, Jesus já consumou tudo na cruz, tá tudo bem, irmão. É uma das maiores mentiras que está sendo pregadas nos dias de hoje. O próprio Cristo, nós acabamos de ler, ele disse, eu não vim para excluir a lei e muito menos o que os profetas disseram. Eu vim para a lei se cumprir. E aí ele ainda diz assim, ó, ai daquele que desobedecer um pequeno traço dessa lei ou ensinar aos outros a desobedecer. Esse será o menor no reino de Deus. Mas Jesus completa, aquele que obedecer e ensinar de forma correta, esse será o maior no reino de Deus. Então, irmãos, de uma vez por todas, as leis continuam em vigor. Diga amém. E não foi à toa que Jesus, mais uma vez, falou sobre 16 delas no Sermão do Monte. O dicionário diz que leis são regras de condutas obrigatórias. Fala comigo, regras de condutas obrigatórias. Então, das 8 leis que nós lemos domingo passado e das 8 que nós vamos ler hoje, não tem conversa. Você gostando ou não, eu gostando ou não, regra de condutas obrigatórias. Qual conduta, pastor? Uma conduta que vai alegrar Deus na terra e vai te levar para o céu. Diga amém. Essa é a conduta que as leis que Jesus nos ensinam fazem comigo e com você. Nos leva a viver uma vida na terra que agrada a Deus e automaticamente é abençoada e nos leva até o céu. Por isso que Jesus reafirmou a lei dos profetas. Porque eles sabem que tudo que nós ouvimos domingo passado e tudo que nós vamos ouvir hoje é fundamental para ter uma vida abençoada e para chegar até o céu. Diga amém. A 9ª lei. Por que 9ª, pastor? Porque eu já preguei 8 semana passada. A 9ª lei é o jejum. Fala comigo, jejum. Ai, pastor, eu não gosto de jejuar. Conduta obrigatória. Ponto final. Briga com Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Abre comigo aí em Mateus 6,16. Agora preste atenção o que Jesus espera de nós no jejum. Mateus 6,16 diz assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Pastor, me explica um pouquinho mais sobre o jejum. Agora, o jejum muda a vontade de Deus? Já falei aqui 1 milhão de vezes. Não. Então por
Por que eu vou jejuar? Vou dar 2 motivos claros e rápidos. Número 1, o jejum te deixa mais sensível à voz de Deus. Você mata a sua carne, mata o seu desejo e automaticamente se aproxima de Deus. Pastor, se o jejum não muda a ideia de Deus, por que eu faço o meu livro dos sonhos e por que eu faço o meu jejum anual? Simples, para você ficar mais íntimo de Deus e Deus te mostrar o caminho para você conquistar o seu livro dos sonhos. Quem diz amém? Primeira ação do jejum, te deixar mais íntimo, com o ouvido mais sensível à voz de Deus. Número 2, segunda ação do jejum, te dá autoridade espiritual. Lembra que um dia Jesus olhou para os apóstolos e disse: esta castra de demônio só sai com jejum e... Então o jejum te dá autoridade. Semana que vem, todo mundo que vai servir no encontro vai estar de jejum. Por quê? Porque quem já fez o encontro sabe o que acontece. Amém ou não amém? Quem nunca fez, tem que fazer para saber. Então, o jejum tem essas 2 funções mais claras. Nos deixar mais sensível a Deus e nos posicionar em guerras espirituais. Mas o grande problema é, o que Jesus está nos ensinando é que quando jejuarmos, não podemos nos fazer de coitadinhos. Ai, pastor, não tô aguentando esse jejum, aquela cara batida, que trem que parece que tá morrendo. Não! Irmão, jejum não é para você morrer. Jejum é para te altivar em Deus. Jejum é para te dar autoridade. É isso que Deus está ensinando. É isso que Jesus está corrigindo. Porque naquela época os fariseus ficavam com cara triste, morrendo na esquina. Aquele trem assim, o que foi? Porque eu tô jejuando e tá difícil. Lógico que tá difícil. Jejum é para matar sua carne. Tem que ser difícil mesmo. O que Jesus está nos ensinando é, quando jejuar, se postura, a mulher faz a melhor maquiagem que tem, passa uma chapa no cabelo, fica top, hein? Firme! O homem faz uma barba, fica bonito, sabe? Postura de cristão, e não daquele que quer ser visto como coitadinho, como aquele que jejua muito. É isso que Jesus está corrigindo aqui no jejum. Aí ele diz, vocês que estão querendo a misericórdia dos outros, já conseguiram a sua recompensa. Se você quer aparecer para os outros que você faz jejum, que você é o santão, a sua recompensa é a misericórdia dos outros. Agora, se você se posturar naquilo que Deus está ordenando, a sua recompensa vem do céu. Diga amém. Então, qual é a primeira lei em relação ao jejum, pastor? Fala comigo, eu preciso fazer para crescer e não para aparecer. Nona lei. O jejum é para me crescer espiritualmente, não para me aparecer para os outros. Tem gente que faz jejum, parece que está morrendo, irmão. Ai, pastor, mas assim, é porque tem que colocar saco de pano na cabeça, né? Aquela coisa toda. Não, Jesus ele está dizendo, fica posturado, filho. Na maioria das vezes, as pessoas nem precisam saber que está jejuando, a verdade é essa. A sua recompensa vem de Deus. Então, a nona lei sobre o jejum é que nós fazemos para crescer e não para aparecer. O fortalecimento ele tem que ser espiritual e não populacional. Ô, gente, tô jejuando, viu? Não me oferece isso aqui, não. Não, irmão. De boa. Se eu te oferecer, você fala, não quero, tô no propósito, ponto final. Nós estamos da geração do like, irmão. Tem gente que posta vídeo no Instagram. Hoje estou de jejum, 24 horas buscando a Deus. Já recebeu a sua recompensa lá, ó. A misericórdia dos homens. Tá ali, ó. Jesus está dizendo isso. Então, a primeira lei que Jesus está nos ensinando sobre o jejum é que é para crescer, não é para aparecer. Diga amém. Número 2, ou 10ª, os tesouros do céu. Diga amém. A 10ª lei. Versículo 24 de Mateus 6. Senhor, eu preciso de muita graça para pregar isso aqui. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Olha isso aqui. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É a lei sobre os tesouros do céu. Pastoreando essa igreja, eu já vi homens largar família por causa de dinheiro. Eu já vi líderes entregar célula por causa de dinheiro. Eu já vi gente entregar ministério por causa de dinheiro.
E eu já vi gente abandonar Deus por causa de dinheiro. E o que Jesus está dizendo não é que nós não temos que trabalhar e ter os nossos recursos. O que Jesus está pregando não é que nós não podemos ser prósperos. O que Jesus está ensinando é que o dinheiro não pode mandar na gente. É que nós não podemos ser escravos do dinheiro. Porque se assim for, rejeitaremos a Deus. Colocaremos o dinheiro na frente da família, o dinheiro na frente do chamado, o dinheiro na frente de tudo. Tem pessoas que vivem para ganhar dinheiro. Isso é loucura, irmão. Você está servindo a Mamon. Eu não estou dizendo que você tem que ficar em casa à toa. Não é isso. O trabalhador é digno do seu salário. O que eu estou dizendo, o que Jesus está nos ensinando, é que o dinheiro não pode ser o seu rei. Não é você que serve, é o dinheiro. É o dinheiro que serve a você. É isso. Sobre os tesouros do céu. O para-casa seu é o mesmo para-casa que eu dei semana passada. Cada lei dessa eu estou pegando um versículo. Você vai ler tudo em casa. Para você entender melhor. E aí aqui mesmo Jesus diz, do que adianta acumular tesouro na terra? Onde a traça corrói, onde você não pode ter um carro bom, que tem que meter seguro, que alguém pode vir roubar, sim ou não? Onde as casas, cada dia mais tem câmera. Gente, a casa que eu moro é alugada, mas tem câmera, serpentina, cerca elétrica. Que doideira é essa? E se pular, tem 3 pitbull lá ainda. Pula. Se passar de tudo isso, tem 3 criancinhas lá, de 60 quilos. E aí, o que Deus está nos ensinando? O problema não é avançar, o problema não é prosperar, o problema não é vencer, não. O problema é eu acumular tudo na terra, onde pode vir um ladrão roubar, onde a traça vai comer o dia que eu morrer, e esquecer de acumular no céu. Pastor, como que eu acumulo meus tesouros no céu? Entregando o coração, entregando a vida para Ele, vivendo o propósito que Ele te chamou para viver, não vivendo para ter dinheiro. O dinheiro precisa ser a consequência do seu suor? Sim, mas você não pode viver pelo dinheiro, irmãos. Jesus está dizendo é isso aqui. E quando eu falo que eu já vi pessoas abandonarem famílias por causa de dinheiro, não é nem porque foi embora de casa não, viu gente? Tá dentro de casa, mas não tem mais a família sobre prioridade. É o dinheiro, 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 dinheiro. 1 milhão de trabalho. Pastor, mas é o que eu tenho hoje. Será, irmão? De verdade. Se for, glória a Deus. Ora para Deus te tirar desse movimento. Continua só até onde dá. Mas tem vezes que não é. É a nossa compulsividade do dinheiro. E Jesus está dizendo, se você servir ao dinheiro, você não vai servir a Deus. De verdade. Qual é a lei estabelecida aqui, pastor? Preste atenção. Lei número 10. Nada é mais valioso do que a recompensa do céu. Diga amém. Nada, irmão. No nome de Jesus, eu oro que você prospere muito. Diga amém. Eu oro para que você tenha uma casa boa, tenha uma família abençoada. Eu oro para que você e seus filhos comam o melhor da terra, como está Isaías. Eu oro, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas, por favor, não coloque o dinheiro acima de nada. De nada. Não adianta você ter uma conta cheia e você está perdendo a sua família. Não adianta você ter a conta cheia e você está perdendo a sua salvação. Não adianta. As traças vão comer. O ladrão pode vir roubar. Então cuidado, irmãos. Que eu e você possamos analisar o que Jesus está dizendo. Cuidado. Você não pode servir a 2 senhores. Eu já disse isso aqui várias vezes. Gente, nesses 9 anos aqui pastoreando essa igreja, já vi gente chegar arrebentado, falido, destruído. Deus abençoou. Nunca mais a pessoa pisou num culto. O Senhor dela era o dinheiro. Só queria Deus para uma escada para conseguir dinheiro. Tá errado. Tá muito errado. Então Jesus está dizendo, olha, o dinheiro tem que ser o seu servo. E não você o servo do dinheiro. Diga amém. Lei número 10. Nada é mais valioso do que a recompensa do céu. Lei número 11. Sobre as preocupações da vida. Preste atenção. Mateus 6, 31 ao 33. Primeiro Jesus nos exorta contra o dinheiro. Agora ele dá a saída para a gente ser próspero. Presta atenção. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos,
o que beberemos ou o que vestiremos? Pois os gentios, quem são os gentios? Quem não tem Deus, é que corre atrás dessas coisas. Preste atenção. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que nós precisamos dela. Versículo 33. Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quem diz amém? É a lei, irmão, da preocupação da vida. Obviamente que nem todo mundo vai ter a mesma fé, entendeu? Tem gente que isso aqui é loucura. Como assim, pastor? Deus sabe que eu preciso? Sim, Ele sabe. E Ele dá um caminho para Ele mesmo trazer tudo que você precisa. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as outras coisas o próprio Deus vai acrescentar. Aí você pode perguntar, pastor, o que é o reino de Deus? Ouça bem, o que Jeremias não, o que João Batista pregava? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E quem estava chegando? Jesus. Então quem é que estabelece o reino de Deus na terra? O reino dos céus? Jesus. Sabe qual é a primeira coisa que Deus está nos ensinando? Busque ao meu filho em primeiro lugar. O reino. O meu reino foi estabelecido pelo meu filho. Então busque em primeiro lugar o meu filho. Entregue a sua primícia ao meu filho. Primícia do dia, primícia da vida, primícia da família, primícia da sua história. Esteja conectado com o meu filho. Ele tem o caminho. Ele consumou tudo na cruz. É o primeiro segredo para uma vida abençoada e próspera. Conexão com Cristo. Junto com Ele. Firme com Ele. É o reino. O problema, irmão, é que nós só lembramos de Jesus quando o barco está quase afundando. Esse é o problema. Só lembramos de Jesus quando o bicho está pegando. Nunca buscamos Ele, na maioria das vezes, em primeiro. Nós acordamos cedo para cuidar do corpo, e tem que cuidar, tá tudo bem. Mas dificilmente acordamos cedo para buscar Jesus. Você passa uma noite toda trabalhando para ganhar dinheiro, e a minha pergunta é, qual foi a última vez que você passou a noite toda orando? Nós temos uma vigília aqui de 2 horas na sexta-feira. 90% da igreja nem pisa aqui. Esse é o problema. Nós não queremos buscar o reino, Jesus em primeiro. A verdade é essa. Nós queremos Jesus quando nós precisamos. E Deus está dizendo assim, o caminho da prosperidade é buscar Ele primeiro. Number one. Nas nossas vidas. É Jesus o primeiro. Se Ele for o primeiro, irmão, fica tranquilo. Deus sabe do que você precisa. Diga amém. Número 2, ele diz, busque a justiça. Pastor, o que é a justiça? Se o reino é o próprio Cristo, o que é a justiça? Fala comigo, princípios e o ide. A justiça de Deus são os princípios que Ele estabeleceu. E como que outras pessoas vão também conhecer a justiça? Quando quem conhece a justiça, faz o ide. Então, se você não obedece princípios, e se você não faz o id, você não está buscando a justiça de Deus. E é por isso que muitas vezes a nossa vida não está andando. Sabe qual é o pior, irmãos? Eu preguei isso hoje no encontro lá em Macapá. Nós trabalhamos o dia inteiro. Dia 1º cai o salário, meio-dia. Dia 1º, meia-noite, a conta já está zerada de novo. Está entendendo que isso se trata do dinheiro? Se trata de quem você está honrando, irmão. Se trata de quais princípios você está cumprindo. Se trata de qual Deus você está apresentando para a sociedade. É isso que nos leva à prosperidade. E lembre-se, prosperidade não é só dinheiro. É uma vida em paz, é uma família abençoada, é um ministério frutífero. E por aí vai. Então, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, busque o reino. Busque a justiça em primeiro lugar. Sabe o que eu mais escuto aqui na igreja? Pastor, o dia que eu melhorar de vida,
Eu vou pensar e abrir uma célula. Não entendeu nada da Bíblia ainda. O dia que eu tiver, eu faço. Primeiro lugar. Busque em primeiro lugar. Qual é essa lei, pastor? Qual é a lei que nós tiramos das preocupações da vida? Lei número 10 ou número 3 da noite de hoje. Confie mais. Faça mais por Ele e desfrute do sustento dele. Diga amém. Fala comigo. Confiar mais. Fazer mais. Aí sim, desfrutar do sustento dele. Pastor, mas eu não faço nada disso e eu tenho meu dinheiro. Top. Glória a Deus. Agora, qual é o propósito do teu dinheiro? É a eternidade ou é a terra? Mais uma vez, não é só sobre dinheiro. Próxima lei. O julgamento ao próximo. Mateus 7:2. Olha o que a Bíblia diz. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Uau! Sabe por que tem alguma área da nossa vida que não está bem? Porque Deus está usando a mesma medida que você fala do outro. A mesma medida que você usar para o outro, se é mão de vaca, ninguém vai te abençoar, porque é a mesma medida. Você fala do pecado do irmão, cuidado, que esse pecado está batendo na sua porta, porque é a mesma medida. Cuidado com o que nós falamos e o que nós fazemos em relação ao próximo. Porque da mesma forma que vamos julgar, seremos julgados. E da mesma forma que estamos medindo o outro, seremos medidos também. Isso é muito sério. Porque nós somos uma geração que gosta de palpitar demais, gente. Somos a geração da informação. Todo mundo sabe de tudo. Nunca estudou e quer dar palpite na vida dos outros. Estudou o assunto também? Não é porque eu vi um vídeo. Depois não reclama. Da vida tá meio difícil, meio pesada. Analise a sua língua. Provérbios diz que o membro mais mortífero do ser humano é a língua. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios. Porque elas podem voltar como medida nas nossas vidas. Como julgamento nas nossas vidas. Qual é a lei aqui, pastor? Presta atenção. É melhor se calar do que colher na própria vida. Quarta lei de hoje. É melhor do que colher na própria vida. Esses dias eu vi uma figurinha minha que eu não tinha visto ainda. Eu falei, rapaz, ô povo nojento, faz figurinha minha, né? Eu vi no grupo dos forjados que eu faço assim, ó, e dou um bim. Aí jogaram essa figurinha lá, eu falei, oxi, essa eu não tinha não. Mas é isso que nós temos que fazer, irmão. Tem assunto que nós temos que literalmente fazer assim, ó. Porque nós temos vontade de falar. Eu conheço. Eu sou ser humano também. A linguinha fica assim, ó. E dá um bico na chave, irmão. Quem tá entendendo? Fala comigo. É melhor se calar. Pega o teu dedinho da mão direita aí, por favor. Faz assim, ó. É melhor se calar do que colher na vida. Fica ao seu critério. Assinado Jesus Cristo de Nazaré. Da forma que vocês julgarem, vocês serão. Da forma que vocês medirem, vocês serão. Próxima lei. Essa aqui eu não preciso nem gastar tempo, ela é clara. A persistência na oração. Versículo 11 de Mateus 7. Presta atenção nisso aqui, que aqui tem uma chave importante. Sobre persistir na oração. Portanto,
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Diga amém. Um pouquinho antes aí, você vai ler na sua casa, que é o seu para casa, Jesus diz assim, ó: batam e a porta se abrirá, peçam e receberão. Mas existe uma sacada interessante aqui, sobre a persistência na oração. Ouçam. Jesus, ele diz assim, olha, vocês são maus. Nós, ele está falando de nós. Só que para os seus filhos, vocês não dão coisas ruins, sim ou não? Aí ele continua dizendo, o Pai que está nos céus também não dará coisas ruins aos seus filhos. Pastor, então o que eu aprendo aqui? Nós temos que parar de insistir em pedir e temos que começar a pedir para Deus colocar a vontade dele nas nossas vidas. Senhor, me dá. Não, Deus, traz sua vontade na minha vida. É isso que Jesus está dizendo. Persista na vontade de Deus. Porque tem coisas que você está pedindo que se Deus tiver, vai te matar. Eu digo isso aqui tem anos e eu vou dizer de novo. E não é bíblico não, tá, gente? É uma coisa minha. Deus prefere não te abençoar do que te perder. Eu tenho isso no coração, sabia? Porque tem coisas que se Deus te der, você nunca mais pisa na igreja. Jesus está mandando a gente persistir na oração para receber a vontade de Deus. Pastor, por que tem coisas que eu peço que eu não recebo? 3 motivos. Primeiro, não é o tempo ainda. Segundo, você não está preparado a receber. Terceiro, porque Deus é Deus. Ele dá se Ele quiser. Amém ou não amém? Então, quando Jesus está dizendo persista na oração, Jesus está dizendo persista naquilo que é bom do Pai para você. Senhor, eu quero isso aqui. Se passou 1, 2 anos, não aconteceu, muda a oração. Senhor, me muda para me ter isso aqui. Ou me dá o que o Senhor tem para mim. É isso que Jesus está ensinando sobre a persistência da oração. Lembra na semana passada que Jesus também disse assim, ó, para de ficar repetindo as palavras. O Pai de vocês não é surdo, não. Mas agora ele manda persistir, pastor? Jesus, ele tem dupla personalidade? Não. Ele está ensinando uma coisa diferente da outra. Semana passada ele ensinou sobre a repetição. Me dá. Hoje ele está ensinando sobre a persistência certa. Deus, a tua vontade. Deus, a tua vontade. Deus, a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita. Você pode aplaudir Jesus por isso. É isso que ele está nos ensinando hoje. Pastor, qual é a lei aí? Pare de pedir a sua vontade e busque a vontade de Deus. É a lei para persistir na oração. Tem coisas que eu oro há anos, gente, há anos. E nunca chegou. E a minha oração muda. Eu falo, Deus, me prepara. Me transforma. Onde eu estou errando para não receber? Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Eu vi isso de púlpito. Foi uma das histórias que mais me impressionou na minha caminhada cristã. Um pastor disse assim, que um dia o jovem da igreja chegou para ele e falou assim, oi pastor, que meu pai me deu. Era um carrão top, um carro de alta velocidade. O pastor saiu correndo e falou assim com o pai dele, pelo amor de Deus, teu filho não está pronto para um carro desse não, toma essa chave. Aí o pai dele falou assim, do meu filho cuido eu, você vai cuidar das outras ovelhas. Uma semana, gente, o menino enfiou um carro no poste e morreu na hora. Isso é verídico, eu escutei isso no altar. É por isso que Deus não está te dando uma moto. Porque no teu pensamento já quer dar grau. Varão solteiro! Sabe por que Deus não deu uma varoa para você ainda? Porque se ele colocar uma filha dele na sua mão, você mata ela. Vai se converter primeiro em nome de Jesus. Varoa solteira! Assim diz o Senhor. Sabe por que Deus não te deu tão varão ainda? Porque você precisa honrar mais papai e mamãe, que você não honra os seus pais, não vai honrar o marido nunca.
Por isso que Deus não nos dá as coisas, porque nós não estamos preparados, irmãos. E se der, vai dar ruim. Então a lei é: pare de buscar a sua vontade, busca a dele. Que os resultados vão te surpreender. Diga amém. Próxima. A próxima lei: a porta estreita e a larga. Ei, pastor. Versículo 14, John. Mateus 7. Mais estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Fala comigo, misericórdia, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho é simples, mas não é fácil. Se te disseram que você ia viver de bênção em bênção e glória em glória, eu vou até copiar um jogador de futebol que é pastor. Mentira, viu? Porque a porta é... Pastor, tá difícil. Vamos tomar um monjário espiritual e vamos, né? O que é o monjário espiritual? Não escandaliza não, mas muitas vezes é vergonha na cara mesmo. Para mudar de vida. A porta é estreita. Olha para mim. Pastor, a porta é estreita, mas ela continua aberta esperando você entrar. A porta larga, irmão, tá te levando para um lugar meio complicado. Agora a porta estreita te dá o caminho da vida. É apertado. Seria muito egoísmo nosso. Jesus 6 horas no madeiro, queimando em febre por causa das infecções da ferida. A cada respirar, um tendão dele se rompia. 6 horas de sofrimento. Isso é tudo muito fácil, né? Igual pregam aí fora. A hipergraça. A porta é... Cutuca seu irmão assim, ó. Tem que renunciar, filho. Mas eu tenho um segredo e vou repetir. A porta é estreita, mas continua aberta. Você pode passar, diga amém. A sua família pode passar, diga amém. Os seus amigos podem passar, diga amém. Só basta você se posicionar. Só basta eu me posicionar. Qual é a lei aqui, pastor? O evangelho é simples, mas requer renúncia. Lembra que Jesus disse? Quer me seguir? Tome a sua cruz, filho. Renúncia, postura. Pastor, desse jeito eu não quero. É? Continua na porta larga e me conta no final como é que vai ser. Me conta não, que eu não vou estar aqui. Nenhum de vocês vão estar aqui. Diga amém. Ih, tem gente que nem amém disse. Vou dar outra oportunidade. Nenhum de vocês vai estar aqui. Diga amém. Se poucos vão entrar na porta, esses poucos somos nós e a nossa família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A porta é estreita, mas está aberta. Próxima lei. A árvore e o seu fruto. Versículo 20, Jonathan, de Mateus 7. O louvor pode ir subindo devagarzinho, sem chamar a atenção, por favor. Mateus 7, 20 diz assim: assim, pelos seus frutos, vocês os... O versículo mais louco que eu já li na Bíblia está aí, ó. Jesus diz assim: muitos chegarão e vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: afasta-se de mim. Porque fazer milagres, irmão, é fácil, porque a autoridade está no nome de Jesus. O difícil é dar fruto no caráter. O difícil é a sua árvore, você mostrar quem você é. O poder está no nome de Jesus. Se um demoniado surgir, qualquer um de vocês pode expulsar no nome de Jesus. Agora, o que vai te fazer entrar no céu é o fruto que você está gerando do caráter. Irmão, tu já imaginou essa cena? Tu chegar na cara de Jesus e Jesus falar assim: te conheço não, Zé. Que isso, Jesus?
Eu profetizei. Que isso, Jesus? O demoniado lá, eu orei, o demônio foi embora. Jesus, afaste de mim. Eu não te conheço. Porque, irmãos, o que mostra o que uma árvore é os frutos. Jesus ainda nesse versículo, nessa passagem diz, eu não vou lembrar as frutas, mas é como se ele dissesse, a árvore da uva não pode dar a banana. É impossível uma árvore boa dar fruto ruim. Como é impossível uma árvore ruim dar fruto bom. Quais são os frutos que você tem dado, meu filho? Na sociedade, na sua casa. É uma lei de conduta obrigatória, dar frutos bons. Se Jesus está em nós, ele nos leva a dar frutos bons. Diga amém. Qual é a lei aqui, pastor? Preste atenção. Ninguém engana por muito tempo. É a lei. A pessoa pode fingir que está dando frutos, mas uma hora a carapuça cai, sim ou não? Ninguém engana por muito tempo, irmão. Ninguém. Porque o fruto vai aparecer. Lembra da figueira? Era uma figueira, né? Jesus estava com fome, a figueira lá top. Jesus foi buscar um figo e não tinha. Jesus falou assim, só morre para sempre. Só isso. Murcha e nunca mais dá fruto. Por quê? Porque ela vivia de aparência. Ainda quis enganar ainda. Se você for estudar mais profundo essa história, não era nem tempo da figueira estar florida. É literalmente aquela pessoa que quer mostrar aquilo que ela não é. Quer mostrar um tempo que ela não está vivendo. Talvez é você. Você mostra uma árvore que você não é. Seu coração, sua mente está totalmente ao contrário daquilo que você está dizendo que você é. Você não vai enganar por muito tempo, querido. Eu não enganaria por muito tempo. Porque os frutos aparecem uma hora ou outra. Tome cuidado qual a árvore que você está sendo. Porque isso define o nível de vida que você vai ter na terra. E literalmente define se nós vamos chegar no céu ou não. Então a lei sobre a árvore e o fruto é que ninguém engana por muito tempo. E por último, o prudente e o insensato. Versículo 24. Olha o que Jesus ensina. Para finalizar o Sermão do Monte. Olha como que Jesus finaliza o Sermão do Monte. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha como que Jesus termina o Sermão do Monte. 9 bem-aventuranças. O chamado de ser sal e luz. 18 leis obrigatórias. E ele termina dizendo, a última lei é, se você me obedecer, a sua casa estará firmada na rocha. Sabe o que acontece? E eu vou descer para olhar bem na bolota dos seus olhos. Jesus diz assim, você vai lá em casa, é seu para casa e você é um cristão obediente, amém? Quando o vento bate numa casa que não me obedece, a casa é como uma areia. Voa tudo. Agora, quando o vento bate numa casa que tem quem me obedece, a casa é firmada na rocha. Nada vai abalar. Sabe o que eu quero profetizar para a sua vida hoje? O único vento que vai bater na sua casa vai ser como o vento de Atos 2. Para encher a tua casa do Espírito Santo de Deus. Coloque sua casa na rocha, meus irmãos. A teologia vazia está levando um monte de gente para o inferno. De verdade. Cheio de conhecedores da lei que não praticam nada. Os insensatos. Como os fariseus e os mestres da lei que mataram Jesus. Como aqueles que deviam elevar o Messias a um alto nível, mataram Jesus. Porque eram insensatos. Porque conheciam toda a lei de Deus, mas não praticavam nada. A minha pergunta para a gente poder ir embora para casa hoje é, qual vento está soprando na nossa casa, irmão? Eu fiz o Legendários e eu servi no Legendários. Irmãos, eu pude vivenciar o que é o vento levar uma barraca.
Irmão, eu tenho mais de 90 quilos. E bateu um vento lá, meu amigo, que eu tive que segurar a barraca, comi com tudo. E Deus ministrou meu coração. Sabe essa luta que você está tendo para segurar essa barraca? Tem muitos filhos meus que têm. Porque como eles não obedecem à palavra, o diabo arrebenta a casa deles todos os dias. Agora, o dia que você ouvir e obedecer, fica tranquilo. Que o único vento que vai soprar na sua casa é um vento para limpar todas as impurezas que tem lá. Porque é um vento do Espírito Santo. A grande pergunta do Sermão do Monte, olha como Jesus termina o Sermão do Monte. Vai ser imprudente ou vai ser prudente? Vai ser insensato ou a sua casa vai estar na rocha? Depois de horas pregando, Jesus coloca tudo na nossa mão. A escolha é tua. O pastor não pode colocar a tua casa na rocha. O teu líder não pode colocar a tua casa na rocha. Posso ir além? Nem o teu marido ou tua esposa pode colocar a casa na rocha sozinha. Porque se um obedece, o outro não. O vento sempre vai ser contrário. Porque uma casa dividida não existe. Hoje é dia de alinhar até marido com mulher nesse lugar, irmãos. Agora, se a gente for prudente, deixa o pau quebrar, irmão. Sua casa está na rocha. E a rocha se chama Cristo Jesus. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Contra ele ninguém pode. Sacode seu irmão e fala assim, contra ele ninguém pode. E ele quer entrar na sua casa, meu filho. Só depende de você, irmão. Isaías capítulo 1, versículo 19. E eu termino aqui. Se quiseres me ouvir e me obedecer, assim diz o profeta inspirado pelo Espírito Santo, aí sim comerão o melhor dessa terra. Se quiseres me ouvir e me obedecer, comerás o melhor dessa terra. E o diabo pode soprar o que for. Sua casa está na rocha. Sua família está na rocha. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar aquele que é digno nessa noite. Não precisa apagar as luzes não, irmão. Obrigado. Pega a sua voz, entrega tudo que você tem. Porque aquele que coloca a sua casa na rocha está aqui. Ele está aqui. Ele passou 2 domingos falando com você. 2 não, 4 domingos. Pregando o Sermão do Monte para você. E agora chegou a hora de você decidir. Prudente ou insensato? Casa na areia ou casa na rocha? Somos nós que decidimos hoje. Somos nós.